E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, se a vida te deu limões, faça uma limonada. Ontem começou a leitura dos votos da Inquisição contra Bolsonaro. Obviamente, eu não vou ficar enchendo o saco de vocês, né, com esse tipo de conteúdo, aquela coisa chata, mas tem algumas coisas dessa Inquisição que vale a pena a gente mencionar, porque dá para traçar uma certa linha temporal, futucar alguns assuntos, desembocar inclusive em alguns dossiês históricos que nós já comentamos. Pequenas falas que podem parecer desencontradas, mas que guardam um significado muito grande por trás, que inclusive foi alvo de um embate. E não foi um embate com o Fux, quem já fala dele na primeira parte. O Fux já sinalizou que talvez possa seguir um caminho um pouco diferente dos outros quatro ministros lá, né, da primeira turma. Na primeira parte quero falar de algumas coisas que saíram na imprensa, que eu acho que tem um mínimo de relevância. Depois falar sobre a questão do Flávio Diniz e do Fux. Não vou entrar no voto dos 100 cabelos no primeiro momento. Depois quero falar do Trump, né, da confusão que teve ontem. Teve várias coisas ligadas ao governo dos Estados Unidos versus Brasil, sanção, Magnitsky, tarifa. Inclusive uma matéria que passou desapercebida, acho que não é uma parte do dia. Foi publicado no Poder 360, que um de seus jornalistas foi convidado para irem Washington, para os Estados Unidos, foi Washington precisamente, que a turma do Dória fez um evento. E tinha lá um membro do governo Trump que falou algumas coisas que eu acho que deixou o empresariado brasileiro meio chateado. Aí entramos na segunda parte do vídeo hoje, que é a parte mais interessante. No meio desse circo, o Sem Cabelos falou algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente mencionar. E fazer um resgate de algumas coisas para entender até onde vai toda essa inquisição. Só digo isso, vocês vão gostar. Duvido que vocês vão ouvir isso em algum outro local. A terceira parte, falar sobre algumas coisas da direita que aconteceram, que acho que são correlatos a julgamento. E no final tem umas coisas ligadas aí ao futuro do Brasil 2026, que eu não acho que vai dar para comentar sobre isso hoje. Mas vamos lá. O mundo, né, muda conforme o tempo vai passando. O Verde, na verdade, não sei nem se eu falo isso. Lá atrás, eu acho que o Verdivaldo foi muito incompreendido pelo que ele falava, pelo que ele defendia, pelo que ele tentou mostrar no primeiro momento. Enfim, lá atrás ele foi o principal responsável, né, pela questão da Vaza Jato. Sempre foi um crítico aí do sistema jurídico brasileiro. E ontem o Verdivaldo postou essa imagem com algumas legendas em inglês para descrever quem são os 5 ministros que julgam Bolsonaro. E aqui a tradução do Hugo fala o seguinte, né? O veredito no caso de Bolsonaro, por suposta conspiração para tentativa de golpe, é esperado para essa semana. O Supremo tem 11 ministros, mas o caso será julgado por apenas 5 deles. A condenação de Bolsonaro é 100% garantida. Conheça os 5 juízes aos quais o caso foi encaminhado. Aí o Verdivaldo coloca. Carmen Lúcia, nominada pelo Lula. Moraes, desmantelou a democracia e as liberdades básicas para destruir o movimento bolsonarista. Zanin, por longa data, foi o advogado do Lula, né? Enfim, né? E apontado pelo Lula para a vaga. O ministro Luiz Fux foi apontado pela Dilma e o ministro Flávio Dino tem amizade de décadas com o Lula e foi o seu ministro da Justiça. E esse é o julgamento com este quórum que está salvando a democracia brasileira. 100% técnico. Bom, tem gente que discorda. O Mário Sabino é um desses. Escreveu um texto para comentar. Acho que ele tá, não sei, né? Talvez tenha levado pro pessoal. Ele que foi alvo aí do inquérito das fake news lá atrás. É absurdo, lógico, ferir a Constituição para punir quem cogitou feri-la. O Supremo conseguiu a façanha de fazer a imprensa crer que se defende a Constituição atropelando a Constituição. Mas aí que tá, gente. O Supremo fez isso só agora? Ou esse comportamento da imprensa é um comportamento recorrente? Ao longo da história brasileira, como a imprensa mainstream, os principais blocos da imprensa, né, os grupos de imprensa se posicionaram? O primeiro dossiê histórico que eu fiz, no ano de 2023, foi exatamente quando eu tomei conhecimento que em 1957 ocorreu a chamada CPI dos Rockefeller para investigar, né, o dinheiro dos trusts de petróleo na imprensa brasileira para sabotar a campanha do Petróleo é Nosso. Então, assim, eu acho que não é de agora que a imprensa ela vem sendo utilizada
utilizada pela elite nacional, pelo sistema, pelo regime. Use a palavra que você quiser para descrever, né? Esse grupo de pessoas que com certeza não estão alinhados aos seus objetivos de fazer o Brasil prosperar para conseguir, né? Criar um cenário para validar os interesses. Desde que o tribunal abriu o primeiro dos inquéritos sigilosos, o do fim do mundo, e Moraes foi designado para conduzi-lo, o país assistiu a atos de censura, a relativização da liberdade de expressão, a triagens ideológicas, a pesca probatórias, a buscas e apreensões arbitrárias, a prisões preventivas abusivas e penas excessivas. Os jornais, vez ou outra, resmungam, mas em geral aprovam, bate palma, enquanto boa parte dos brasileiros aplaude o Supremo porque os personagens eles são ideologicamente antípodas e ninguém enxerga as consequências dos transbordamentos perigosos para todos. No vídeo de hoje, acho que a gente vai ter que voltar até no tempo de alguém que foi alvo de um inquérito antidemocrático há mais ou menos 100 anos atrás. E as coisas se repetem, inclusive foi um inquérito que foi parar no Supremo da época, né? Que era o Tribunal Supremo de Recursos, acho que é algo assim. Mas a gente vai chegar lá. É a receita de sempre. Aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei, mas em abrangência e intensidade jamais vistas em períodos democráticos. Achei interessante isso. E eu realmente me pergunto, temos vários episódios na história do Brasil muito estranhos, mas o que está sendo feito contra o bolsonarismo de 2019 para cá? Os demais ministros chancelam todas as decisões de Moraes, seja por convicção ou por temor, e se tem como resultado um tribunal que fere o Estado democrático de direito para condenar quem cogitou feri-lo. É como se a Constituição não fosse suficiente para combater quem ameaça e, para justificar o injustificável, as medidas de exceção invocam-se conceitos que, jogados no circo midiático, distraem os espectadores. Um deles é o do paradoxo da tolerância, do Karl Popper, segundo o qual é necessário ser intolerante com a intolerância para a manutenção de uma sociedade tolerante. Cita-se abundantemente o caso da República de Weimar, que, por ser tolerante em excesso, teria deixado lá a turma do bigode, lá do alemão do bigode, florescesse livremente. Só que o Brasil, da Constituição de 88, não é a Alemanha da República de Weimar. O bolsonarismo não é mais do que uma boçalidade tropical e o exemplo não condiz com a história. É uma inverdade que a República de Weimar tenha sido o espaço seguro para a propagação da turma do bigode. Mostra o historiador dinamarquês Jacob Chamgama, vamos chamar de Jacob, no livro Free Speech. Além de ter condenado o bigode à prisão, depois do putsch da cervejaria, o bigode foi proibido de fazer discursos públicos em vários estados alemães. Ao todo, 284 jornais tiveram sua publicação suspensa por decisão governamental baseada em lei de exceção entre 1930 e 1932, 99 bigodudos, 77 comunistas e 47 de outras facções direitistas. A censura, no entanto, teve o efeito de impulsionar a fama e a popularidade do bigode, nota lá o Jacob, o historiador, alimentando a propaganda de Goebbels, que apresentava o líder, né, como uma vítima de ilegalidades. Aspas. Cartazes retratavam, né, um bigode amordaçado, como se fosse um mártir da repressão do sistema, emoldurado por dizeres como: os bandidos podem falar em qualquer lugar da Alemanha, mas o bigode é proibido. O apelo oportunista, seletivo e profundamente hipócrita de Goebbels à liberdade de expressão apenas quando servia a própria agenda, ainda uma tática familiar entre os populistas de direita hoje, também era uma tática padrão quando publicações da turma lá da Alemanha eram alvo das autoridades. A República de Weimar não deveria, portanto, ser citada como exemplo pelos intolerantes do Supremo ou de fora dele, não apenas por sua especificidade histórica, para a qual foi determinante a humilhação alemã imposta pelos vencedores da Primeira Guerra, como também por ser ilustração do que não é recomendável fazer em nome da defesa da democracia. No paradoxo brasileiro, Bolsonaro será condenado por pensar em dar um golpe, ao final de um processo em que direitos foram ignorados e no qual as circunstâncias substituíram os fatos. O bolsonarismo terá, assim, um grande mártir a ser vendido aos eleitores. E o Supremo se afirmará ainda mais como poder incontrastável
Quanto aos brasileiros, vai lhes restar o absurdo lógico, mas normalizado, de que é necessário tomar medidas inconstitucionais para defender a Constituição. O cara que comprou o antagonista aí na mão do Mário Sabino, Pedro Cerise, que odeia Bolsonaro, fala assim, ó. Moraes gerou corte para as mídias sociais, escancarando o estado de exceção que existe hoje no julgamento do 8 de janeiro. Acho que um dia, quando o Brasil for apaziguado, todo o julgamento será considerado nulo. São inúmeras afirmações do ministro que são interpretação pessoal e livre do direito penal no Brasil. A gente fala dele daqui a pouco. Vamos olhar primeiro o amigo dele. Ex-ministro da Justiça do Lula, o seu Flávio Dino. Voto de Flávio Dino é visto como político por bolsonaristas por aliviar militares. Não é que a turma foi considerada inocente, não. Só não é tão culpada quanto Bolsonaro. Aí tá ali, né? Ele foi considerado político ao sinalizar um alívio de pena pro Heleno, pro Paulo Sérgio Nogueira. Seria uma forma, né? Avalia o defensor de um dos réus de mandar um recado de distensão para as Forças Armadas. Olha como sou bonzinho, rapaz. Só vai ficar 25 anos na cadeia. Ia mandar 40. Eu nem sei quanto tempo vai condenar. Já para o Congresso, ele enviou sinais trocados. Por um lado, também defendeu amenizar as responsabilidades do Ramagem. Ao mesmo tempo, bateu duro na possibilidade de aprovação de anistia. E não só ele, né? Que o Estadão coloca na manchete. Moraes e Dino votam para condenar Bolsonaro e anistia. Mas os Estados Unidos lembram que o golpe segue vivo, hein? Eita, o golpe! O golpe tá vivo, gente. Dino mandou recado ao Congresso sobre a anistia, diz aliado do Partido Comunista do Brasil, que era o partido do Flávio Dino, né? O PCdoB. Maravilhoso. Sensacional. Será que tá falando de anistia? Só duas coisas rápidas que saíram ontem. Uma nota, na verdade isso aqui já saiu hoje, né? 2 da manhã. O acordo referendado por Hugo Mota sobre a anistia que animou bolsonaristas. Não sei se é animador, mas segundo o Evaí Melo, que é do PP, do Espírito Santo, bem mais à direita, inclusive vice-líder da oposição na Câmara, falou que teve um evento ontem lá na casa do Hugo Mota, onde estavam os líderes, e ficou discutido o seguinte, que na primeira reunião de líderes, após o final do julgamento, que pode ser que termine essa sexta-feira, o tema 01, ali ó, será a pauta 01 do Colégio de Líderes semana seguinte. Foi acordado entre todos e vocalizado pelo Hugo Mota. Disse a coluna Evaí Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo. Não significa muita coisa, né? Beleza, vai ser o assunto, a gente vai discutir, tá, mas e aí? Não significa quase nada, mas em tese, né? O acordo que deu uma animada. Por outro lado, Alcolumbre segue trabalhando em um texto alternativo. E aí fica a pergunta. Alcolumbre colocou esse texto. A turma vai votar a favor ou contra? Falando sério, ele botou o texto, vai votar a favor ou contra? Se for um texto que vai manter todo mundo preso, mas vai pegar um ou outro aí do 8 de janeiro, a depender da situação, e reduzir um pouco a pena, para o cara ficar em regime semiaberto. Poder, às vezes, passar um tempo fora da cadeia. A direita vai falar o quê? Vai votar contra ou a favor? Vai votar contra aliviar ainda um pouquinho, porque se você vota um projeto como esse, você esvazia uma anistia ampla, geral e restrita. E tá aí, e o turma sabe disso. E eles vão querer se utilizar dessa tensão, né, que é difícil você ficar contra um projeto que despiora um pouco, e aí, você vai ficar contra, porque despiora por conta de anistia que você nem sabe se vai vir, e aí? E a turma sabe disso. E eles estão trabalhando nisso, e pode ter certeza que eles vão vir com isso daí no pós-julgamento para forçar a direita a vencer, a votar, aprovar esse projeto. E aí, uma vez que antes, fala, não, a gente já aprovou a anistia, agora é página virada, não me vem não. Assim, a gente já livrou o que tinha, o que vocês querem agora é golpismo, aí vem toda aquela ladainha que vocês já sabem. Mas vamos voltar. No julgamento, eu acho que o único momento, assim, mais diferente, que obviamente a Globo, todo o consórcio, a esquerda, né, já estão atacando o ministro Luiz Fux, porque ele não está 100% alinhado com os outros 4 ministros do tribunal.
Aí, e ninguém sabe se ele vai voltar para absorver nem nada. Mas só porque ele não tá 100% comando figurino, já foi alvo de protagonizar momentos de tensão. Tá protagonizando momentos de tensão. Atenção. É muita tensão no ar. Escute isso aqui. Me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro. os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que nesse caso houve autorização do relator. Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta certa discordância. Mas essa parte foi pedida a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Tá aí, né? Você vê que o clima não tá 100% alinhado, né? Já foi alvo de ataques. Coitado Fux. Pois bem, vamos dar uma pausa na questão do julgamento. A gente já volta nele. No meio de toda essa confusão aí, aparece a porta-voz do governo dos Estados Unidos. A liberdade de expressão é, sem dúvida, a questão mais importante do nosso tempo. Ela está garantida em nossa Constituição e o presidente Trump acredita firmemente nisso. Adotamos medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições a seus cidadãos dessa maneira. Obviamente a fala foi muito maior. E qual o contexto disso daqui? O Michael Shellenberger, que você deve saber quem é, tá aí na publicação do Twitter Files, lá atrás. Também publicou a segunda parte da Vaza Toga, né? As primeiras matérias lá com Agape Oliveira. Ele fez uma pergunta e trouxe o contexto, falando de como a direita vem sendo perseguida ao redor do mundo. Cita a Europa, cita o Brasil. E aí a senhorita vai lá e comenta sobre isso. Vou fazer um pouco mais de explicação. A Folha de São Paulo comenta, né? Casa Branca diz que os Estados Unidos não terão medo de usar poder econômico e militar por liberdade de expressão. Você vê que o comentário ali não colocou a parte militar, né? Mas enfim, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, afirmou nesta terça que Trump aplicou tarifas e sanções contra o Brasil para proteger a liberdade de expressão e que o país não terá medo de usar o poder econômico e militar para defendê-la. A declaração foi dada durante a entrevista coletiva. Levitt foi questionado se os Estados Unidos prevêem mais sanções ao Brasil por causa do julgamento de Bolsonaro e também a países da Europa, que, segundo o Schellenberger, que fez a pergunta, estariam censurando a liberdade de expressão. A porta-voz afirmou que a liberdade de expressão é a questão mais importante do nosso tempo, que Trump enfrentou censura para retornar à presidência e leva essa questão a sério. É por isso que tomamos ações significativas em relação ao Brasil, na forma de sanções e também utilizando tarifas, para garantir que países ao redor do mundo não punam seus cidadãos dessa forma. Levitt disse que Trump está protegendo os interesses do país no exterior e internamente. Aspas. Não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje, mas posso dizer que esta é uma prioridade para a administração e o presidente não tem medo de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Será que vai usar o poder militar? Eu acho que não. Eu acho que é só para deixar claro assim. Cara, a gente está muito preocupado com isso daqui. Agora, mais sanções e mais aperto, principalmente aperto econômico, não cerco econômico, eu acho que pode rolar. Antes de falar um pouco mais sobre questões econômicas, ainda nos Estados Unidos, aqui falou especificamente do ministro, né? Ex-assessor de Trump, o Jason Miller,
Diz que Moraes é a maior ameaça à democracia no Ocidente. Moraes está mostrando por que ele, ninguém mais, é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. No post, ele também se referiu ao ministro como um gangster de terceira categoria que estaria determinado a usar, né, essa batalha jurídica para manter Bolsonaro fora das urnas. Essa aqui foi uma matéria que passou meio que desapercebida. Mesmo o pessoal que eu vi estar lá de noite, interagindo na rede social, talvez hoje aí o pessoal comente um pouco mais sobre isso. É exclusivo do Poder 360. Esse jornalista Paulo Sival Pinto foi enviado especialmente a Washington, ao convite do líder da turma do Dória. Estados Unidos não recomendam investir no Brasil, diz diretor da Casa Branca. Michael Jensen, funcionário da Casa Branca, disse nessa terça a participantes do LEAD em Washington que o governo Trump não recomenda investimentos no Brasil atualmente, sem mencionar ministro Moraes, alvo de críticas. Jensen citou juízes fora do controle. Aspas. As oportunidades estão limitadas pela política. Infelizmente, quando o governo dos Estados Unidos tem que intervir em favor de empresas dos Estados Unidos contra juízes fora do controle, que colocam pessoas na cadeia sem prisão, tentam tirar direitos constitucionais de cidadãos dos Estados Unidos que roubam dinheiro das empresas, esse não é o tipo de ambiente que recomendamos a ninguém. Portanto, oportunidades agora são limitadas pelo ambiente político. Jensen falou aos empresários em uma reunião fechada no Milken Institute. Eu não escrevi essa parte no Atlas, mas mês passado, eu nem botei isso aqui na sequência. Deixa eu ver se eu dou um Google aqui e acho só a data. Ou então até achar a notícia. Deixa eu ver se acha a notícia. Deixa eu dar uma pausa e ver se eu acho. Vamos lá. Acabei na busca pela notícia lá de trás. Acabei achando a notícia das últimas horas que passou batida por mim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui, né? Onde foi esse evento do LEAD? No Milken Institute. Milken Institute. A gente fez um dossiê sobre isso lá atrás. Eu tô nervoso. Quem que foi trabalhar no Milken Institute? Ele. Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto vai representar a América Latina em conselho do Fórum de Davos. E estava ali. A informação foi confirmada por Campos Neto, que também vai ocupar uma diretoria do Milken Institute. Olha só. Então, olha, vamos ver como são as coisas, né? O LEAD conseguiu um papo direto com um funcionário importante da Casa Branca no Milken Institute. Aí você fica se perguntando, será que é o Campos Neto que está abrindo portas para a turma do Dória? Robertinho, neto de um dos maiores golpistas deste país. Não é possível, será? Aí, antes de falar um pouco sobre isso, que é a notícia que eu acabei de achar, procurando por essa, eu acabei de achar. Vamos lembrar, no mês passado, enquanto saíram aquelas diversas matérias que a Malu Gaspar vinha dando, né, de como andava o clima de Eduardo Bolsonaro com Tarcísio, uma delas era essa: Tarcísio reage à ofensiva de Eduardo Bolsonaro e aciona avalistas junto ao governo Trump. O Tarcísio queria vender o seu peixe e falar pro Trump: olha, Trump, eu posso ser uma opção, viu? Se Bolsonaro for preso, me apoia aí que a gente resolve. Ah, Tarcísio, sempre. O cadeirudo sempre se movendo para ser presidente, né? O foco 100% na eleição. Aí o que é que essa matéria da Malu Gaspar falava? Quem era as pessoas, ou o grande nome que ajudava o senhor cadeirudo a chegar no Trump? Aqui no final, ó. Cadê? Campos Neto tem circulado nos Estados Unidos, é próximo a Clever Carone, blá blá blá, e tá lá, né? O americano também conviveu com o Tarcísio, quando estava à frente e tudo mais. Acho que até fala aqui no início, né? Na briga silenciosa com o 03 de Bolsonaro, Tarcísio também conta com o contraponto de dois importantes avalistas junto à Casa Branca. Quem? Roberto Campos Neto. Fala dele.
Onde que foi o evento? Do Dória, no Milken Institute. E o Campos Neto, hein? Tava lá, rapaz. Eu pensei desgraçado. Campos Neto defende Pix em encontro com o enviado da Casa Branca. Achei agora. Essa coluna aqui, às vezes, eu não leio todo santo dia, a Painel SA. Eu leio o Painel, eu leio todo dia, que é os bastidores da política, Fábio Zanini. Essa aqui é, às vezes, no mercado financeiro, eu não perco meu tempo. Mas tá ali, né? Roberto Campos Neto, durante um encontro em Washington com o Michael Jensen. A reunião que ocorreu no Instituto Milken foi promovida pelo LEAD. Roberto Campos Neto ajudando o Dória a fazer lobby. É disso que o povo gosta. Este é o Banco Central Independente. Este foi o presidente do Banco Central Independente. Quem enfiou o juro lá em cima, né? Mas confia que esse é bolsonarista até debaixo d'água. Confia nele. Confia nele. Sabe? Eu acho que um dia... Eu acho não sei. Eu torço para que um dia a direita brasileira abra o seu coração sem pré-julgamentos e reavalie toda a equipe econômica do governo Bolsonaro. Toda. Principalmente assim à luz da perseguição, onde você vê apenas o Adolfo Saxida abrindo a boca para falar alguma coisa. Ainda mais no momento onde você vê que o mercado financeiro está no olho do furacão, onde o empresariado tem um papel importantíssimo na luta pela liberdade de expressão e os grandes pesos pesados da economia que tanto prestígio ganharam no governo Bolsonaro desapareceram. Aí, curiosamente, eu continuei lendo essa matéria, depósito aqui, eu falei, não, deixa eu ler toda aqui, vai que tem uma coisa que até sirva pro vídeo de hoje. Aí eu fui lendo, falar do Pix, eu tô lá, não quero saber do Pix, não. Aí eu fui lendo tudo mais, aí o último parágrafo é curioso, ó. Amigo do Cadeirudo, Campos Neto é cotado para ser ministro da Fazenda. Rapaz, que coisa, viu? O Tarcísio já tá até cogitando o nome. Acelera, hein? Acelera. Colocar o Campos Neto lá que é pra entregar o Brasil pra André Esteves. Vender a Petrobras do Banco do Brasil. Colocar lá, né? BB, já tem o B. Só precisa de 2 letras, né? Você bota um T e o G, pronto. Já BB pra BTG. Sempre você tá alinhado. Se tem alguém que merece comprar o Banco do Brasil, é André Esteves. Você vê, ó. Um banco que começou com o Barão de Mauá. Um ícone do empreendedorismo brasileiro. Um brasileiro que amava esse país. Pra dar pro Dedé. O maior brasileiro vivo hoje. Não sei se é o maior, porque se ele não for o maior, é o segundo. A dúvida é ele e Joesley Batista. É o meu sonho de vida trabalhar pro Dedé. Aí, ó. Aí, a nata do liberalismo brasileiro trabalhando junto. Aí teve que ouvir da boca, né, do cara do Trump. Pô, irmão, tá uma bosta aí, viu, o país de vocês. Esse ambiente político aí, essa perseguição jurídica, que não tem segurança para as empresas poderem trabalhar. Obviamente o Campos Neto não vai falar nada, né? Ele não pode. Ele não pode porque ele tá aí em uma posição importantíssima no Nubank. Eu não aguento. Ainda bem que eu odeio o Campos Neto antes de virar moda. Pô, ficou aqui... Deixa eu só botar aqui nesse quadro essa imagem que ficou meio cortada. Foi mal. Ai, eu não aguento ver nada do Campos Neto mais, velho. Sério, eu não tenho mais paciência com essa gente. Pronto. Brasil não tem soberania monetária para enfrentar as sanções de Trump. Alerta especialista. Isso aqui é uma longa matéria. Tem até coisa nova que essa menina fala, mas eu nem entrei nos pormenores, porque eu sabia que tinha muita coisa que eu queria comentar no vídeo de hoje. E ela só vai reforçar muitas das coisas que vocês já sabem, que o sistema financeiro internacional, ele é muito dependente do dólar. E por conta disso, os Estados Unidos têm muito peso, até nas decisões do SWIFT, que está na Bélgica. Ela fala também sobre outro sistema, que é o CHIPS. Esse nem estava comentando, mas enfim. E ela vai comentando sobre tudo isso. Fala o seguinte, ó, cara, dentro do Brasil tem um real. O real manda, desmanda, etc. Beleza, robusto, bacana. Mas não vem com esse papo que não tem como bater de frente. Não tem, simplesmente não tem. E aí diz, né, que os bancos brasileiros estão entre o dilema e tudo mais, pipipi, popopô. Esses 2 parágrafos é no início da matéria para servir tipo de resumo. A jurista Camila Vilar de Duran, especialista em direito econômico e regulação do mercado monetário,
Avalia que o sistema financeiro do Brasil possui mecanismos robustos para enfrentar as sanções americanas, mas que a dependência do dólar impõe limites à soberania monetária do país. No caso do Brasil, isso significa depender de recursos em dólar e de captação de moeda internacional para aplicações e relações externas. Assim, nossa soberania monetária se reduz, pois, embora o real seja plenamente exercido no território nacional, fora dele o país está sujeito às amarras do sistema financeiro global. E depois uma longa entrevista aí, falando várias coisas. Eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, né? Inclusive tem o nome Brasil ali no meio. E eu coloquei isso na sequência, porque é um dos assuntos aí que está sendo debatidos nessa questão de tarifaços, sanções, os navios fantasmas de Putin, que abastecem o Brasil com combustível russo. Se eu não me engano, né, os Estados Unidos estão brigando com isso, né? Os compradores das commodities russas. Sem aderir às sanções, o Brasil vira porto seguro para navios sancionados por supostamente ajudar a financiar a máquina de guerra da Rússia. Para onde isso vai dar? Não sei. Mas se eu tô vendo essa notícia, saiu na BBC, eu acho que muita gente também vai ver. Esse cerco internacional talvez não fique restrito aos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro já tinha comentado sobre na Europa. Já teve o Dimitri lá da Polônia, que já começou nessa movimentação. Agora, a turma lá de Portugal. Portugal, né? Portugal é muito bonito. Tem muito ministro que adora ir para Portugal. Chega, apresenta projeto para impedir a entrada de Moraes em Portugal. É autoexplicativa a manchete. O texto afirma que o Brasil viu atualmente uma emergência democrática, sustenta que Bolsonaro é alvo de uma perseguição judicial, alega ainda que a postura tirânica do ministro tem vindo a merecer condenação internacional cada vez mais acentuada e aponta que em julho os Estados Unidos teriam aplicado a Magnitsky contra o magistrado brasileiro. Tudo que acontece neste país, normalmente agora tem uma notícia de que o PT quer prender alguém. O PT quer prender todo mundo. Agora, o Lindenberg também quer prender Eduardo. Ele já quer prender por tudo. Agora tem um novo pedido de prisão. Por Eduardo Bolsonaro articular pressão militar dos Estados Unidos contra o Brasil. Aí eu te pergunto o quê? Aí vai falar porque aquela fala, né, da porta-voz teria sido também o Eduardo já. Rapaz, tá demais, velho. Tá demais, viu? Meu Deus do céu. PT é perseguição todo dia. Todo santo dia o PT tá perseguindo alguém. E só pra colocar um ponto que acho que vai fazer sentido lá na frente. Não acho não, eu tenho certeza. Eu vou falar do alto comando das Forças Armadas. Eu não vou usar o termo cúpula. Eu vou usar o alto comando, eu acho. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou relembrar um vídeo antigo meu. Cúpula militar pede ao Supremo que Bolsonaro não seja preso em quartel. Depois de tudo, né? Aí você fala, mas nossa, mas Bolsonaro abriu tanto espaço, né? Tentou ajudar, melhorar a imagem do exército brasileiro e tudo mais. E esse é o tratamento? Esse é o tratamento. Mas isso aí é da cúpula. Generalato. Enfim, não querem que Bolsonaro fique num quartel. Segundo 2 generais de alta patente, né? Não é coronel, não é major, não é capitão, não é soldado. Não é o povo, é a elite. Cargos que são políticos dentro de uma instituição que a técnica só vai até a página 2. Enfim, segundo 2 generais de alta patente, o alto comando do exército avalia que Bolsonaro gostaria de ir para um quartel, já que é capitão reformado. Um militar que esteve na unidade na semana passada relata constrangimento no local, mas a preocupação com o Bolsonaro é outra. Que uma detenção em Brasília, através do comando militar do Planalto, iria gerar uma romaria de visitas de aliados ou pior, concentração de apoiadores nas imediações. Essas são as preocupações do Exército Brasileiro. O Exército de Caxias. Eita, rapaz. Aí depois, quando o povo reclama, fala que só serve pra pintar meio fio, aí eles acham ruim. Eu não acho que o Exército só serve pra pintar meio fio, né? Mas eu acho que eles não se ajudam. Mas vamos lá. Só me dá aqui um segundo pra tomar uma água. Pois bem. Vamos falar da estrela. Da estrela. Mas pra gente falar da estrela, vamos falar da imprensa. Um portal mais à direita, mas que não é bolsonarista, como a Gazeta do Povo, resolve dar destaque a coisas como
Moraes argumenta que advogados tiveram 4 meses para analisar apenas só 70 terabytes de provas. Versão mais cara do ChatGPT levaria quase 2 anos, fora análise humana, né? Para analisar 70 terabytes. É uma expectativa. Isso é o que um jornal de direita, mas a direita se preocupa em noticiar. Já quando você vai para um jornal do consórcio para valer, você tem aqui a Folha de São Paulo. Moraes usa gravata de grife italiana com estampa de cachorrinhos em 3º dia de julgamento. E Nívia Calmar diz: Folha fazendo jornalismo e trazendo informação de muita relevância, né, para os brasileiros. E aí vai, né? Abrir a porteira. Moraes faz piada, cita excesso de provas e acerta contas com Bolsonaro. Flávio Bolsonaro pergunta, né? Acerta contas? Podem chamar de não observância do princípio da impessoalidade, de suspensão ou de vingança mesmo. Abrindo um pequeno parêntese para sair dessa questão, ontem o Flávio Bolsonaro, junto com outros políticos, seu Sóstenes, inclusive, estava segurando, né, a perícia impressa para denunciar o que estava acontecendo. Eu até vi que parte da imprensa noticiou esse caso do Flávio Bolsonaro, mas o que eu fiquei de cara é como nenhum jornalista, e eu acho que talvez nem a turma da própria direita, está entendendo o que é essa nova denúncia do David Agape e o que está na perícia. Ali não foi uma perícia feita nos documentos do Eduardo Talhaferro. Essa perícia, ela corrobora com o que o Talhaferro está falando, mas ela foi feita nos documentos públicos, disponibilizados após tirar o sigilo do inquérito. Ou seja, é ainda mais grave, porque não precisa do Talhaferro para falar dessa questão. E eu sinto que, sei lá, ao longo do dia de ontem, as pessoas não entenderam do que se trata e por isso não deram a devida atenção. Mas vamos voltar. Padrão consórcio, por 5 horas. Moraes adota tom cênico. Faltou falar que é um teatro, né? Visceral, com ironia, cólera e PowerPoint. Aprendeu com Deltan Dallagnol. À vontade, Moraes faz piadas, provoca risos no julgamento de Bolsonaro. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, isso daqui não é piada, viu? Isso aqui é sério. Isso aqui não foi o momento da piada. Ele defendeu a manutenção da delação de Cid. Defendeu que o vazamento da delação do próprio Cid não gerou prejuízo para as defesas. Pelo amor de Deus. Eu não vou dar play no áudio, porque eu não suporto ouvir a voz do cidadão em questão. Eu vou ter que dar play em um áudio dele, que eu acho que já é mais do que o suficiente, porque tem gente que diz... Eu vejo gente falar o seguinte: eu não consigo ouvir a voz do Lula. Do Lula até consigo ouvir a voz, mas esse realmente me dói por dentro. Quando a imprensa não fala de piada, a imprensa fala do voto técnico, 100% técnico, como valor econômico. Moraes fez voto técnico, muito técnico, duro, para reafirmar a tentativa de golpe, dizem especialistas. Arthur comenta, né? O pavor econômico, um panfleto da Faria Lima, correu para defender o sistema em um julgamento fácil e absurdo, ouvindo especialistas. A Faria Lima continua querendo Bolsonaro fora das eleições e sequestrado para garantir a gangue no poder. Esse é o mercado, né? Que se preocupa com o Brasil. Quando eu vi essa matéria da Mira Leitão, no primeiro momento, eu senti o que todos vocês sentiram. No segundo momento, não. Porque aí eu vi um recorte. O único recorte que eu realmente me pegou ao longo do dia de ontem. Moraes dá voto sólido, minucioso e, essa é a parte final que me interessa, com muitas referências à história do Brasil. E essa parte foi interessante, porque tem um recorte sobre isso. Obviamente a Mira Leitão só está querendo lacrar e reforçar a posição do regime. Mas, em uma de suas falas, ele falou o seguinte, me perdoem por dar play aqui no áudio. Eu não vou distorcer a voz desse cara, que depois Deus é mais, né? Eu podia até distorcer aqui. Fazer algo assim, né? Mas não vou não, deixar desligado mesmo os efeitos de áudio. Me perdoe, mas escute isto daqui. Nós formos
para o golpe de 30, que alguns chamam de Revolução de 1930, seria tipificado no 359M, aqui sem golpe de Estado, pois constitui um movimento armado liderado pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, que depois o governo legitimamente constituído por Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a denominada República Velha e colocou no poder Getúlio Vargas. Aqui o golpe de Estado. Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução. 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho. Certo. O Flavinho foi uma piadinha, porque o Flávio Dino não tem essa mesma visão, né? Então você vê, quando a elite liberal oligárquica que deu golpe de Estado contra o Império usa de armas contra o governo Vargas, é do bem. É a revolução do amor. A revolução dos bucheiros, né? Os egressos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, inclusive ele estudou lá, e o Temer também, né? Eu não sei se é bucheiro, porque, enfim, não tem registro sobre isso. Mas quando é o Vargas, aí é golpe. E essa é a lógica do Brasil. 1889. A elite liberal derruba o império. Democracia. Democracia e muita república. Quando você pega as eleições da República Velha, teve eleição que é assim, 90-10. Quase 99% dos votos. Pelo amor de Deus, gente. É exatamente a República Velha, de lá que vem o termo voto de cabresto. Se teve uma coisa que a República Velha não foi uma democracia. Era, assim, foi o ápice do golpismo no Brasil. Foi o ápice do golpismo no Brasil. E quem que tá defendendo a República Velha? Aí eu quero relembrar sobre isso, né? Até pegar o 9 de julho aí que o ministro Flávio Dino se refere no final. E para falar sobre isso, eu vou falar de mim mesmo. Cadê? Bota assim. Eu coloquei assim, né? No episódio 2084, que foi lá no dia 10, no dia seguinte, foi no dia 9 que vieram, né? A carta do Trump ao Brasil e tudo mais, foi no dia 9 de julho. E eu falei que era uma data muito simbólica. E, inclusive, esse vídeo foi um dossiê, que o nome era Dossiê 9 de julho. Eu e o Flávio Dino estamos sempre sendo alinhados. É o que eu comentava nesse vídeo. E porque eu acho que isso tem alguma relevância, eu coloquei no vídeo aqui de hoje. Mas eu falei, é uma data simbólica. O Danilo Thomas comentou sobre isso já hoje. O dia já tinha virado. Já era 00:57. O mais irônico é isso ter acontecido no dia da Contra-Revolução de 1932. E hoje, entendendo um pouco mais de Brasil, entendendo como se deram os fenômenos, como realmente se deu a queda do Império, as articulações da elite liberal paulista, aquela elite podre, oligárquica, focada em commodities, a elite do atraso, que nunca se interessou por industrializar o país. E você vê que hoje o Brasil está no ramo das commodities, não sai disso, né? E atrás a questão do rentismo. Essa turma se uniu, derrubou o Império, governou a República Velha em toda, até que primeiro tomou a primeira paulada, que foi a Revolução de 30. E eles tentaram se reorganizar para depor o governo Vargas, e aqui não é sobre o governo Vargas ser bom ou ruim, mas eles não conseguiram. Eles perderam, mas como eles são donos dos meios de comunicação e da história, eles chamaram a derrota deles de Revolução Constitucionalista, que não tinha nenhum interesse por nada de Constituição, de democracia, nem nada. Eles só queriam voltar ao poder. Tanto que essa questão, se eu não me engano, só virou feriado no Brasil, o 9 de julho, em São Paulo, em 97, no governo Tucano. Governo Tucano, né? Que o Moraes, acho que já foi filiado, né? Já fez parte de administrações de tucanos, como o Geraldo Alckmin. Que mais ilustra a elite podre, a elite liberal paulista podre do que os tucanos do PSDB. A Contra-Revolução, né? A Contra-Revolução, como eles falam,
32 começou no dia 9 de julho, levou 85 dias. E realmente marca o fim de um período do domínio dessa elite que depois voltaria. Como voltou? Primeiro voltou associada a governos, em especial durante o regime militar, até que realmente tomou conta aí depois da redemocratização, e a gente está lidando com ela hoje de novo. Onde o Estadão tem um papel central, tanto no golpe de 89, né, 1889, tanto no golpe de 32, tanto no golpe de 64. Tá para nascer um veículo mais golpista neste país, fundado para dar golpe. E aí eu pedi pro ChatGPT falar sobre isso, né? ChatGPT, escreva uma explicação de por que 9 de julho de 32 foi a derrota da elite liberal paulista, conhecida como o sistema da época. Será que estamos diante de um ciclo que se repete? Será que podemos estar diante da tentativa da elite liberal tomar o poder e dessa vez perderem, 85 dias depois? A data 9 de julho de 32, marco da eclosão da Revolução Constitucionalista em São Paulo, representa não apenas o início de um movimento armado, mas também a derrocada política da elite liberal paulista, conhecida informalmente como o Sistema, um grupo composto por oligarquias agrárias, principalmente cafeicultoras, que dominavam a política brasileira desde o final do século XIX. Qual o produto? Um dos produtos que os Estados Unidos querem ou não importa do Brasil? Café. O que é que a gente começa o vídeo comentando de problemas de, sei lá, de venda? Carne bovina. Então você vê que o cenário é até similar, né? Da turma aí que, enfim, tá chorando. Essa elite havia estruturado um modelo político baseado na alternância de poder entre São Paulo e Minas, a chamada República do Café com Leite, que mantinha os interesses econômicos e políticos das oligarquias rurais preservados. No entanto, a Revolução de 30, liderada por Vargas, rompeu com esse arranjo. Vargas chegou ao poder com apoio de setores militares, das oligarquias dissidentes, de grupos urbanos emergentes como a classe média e operários. Quem são as bases que hoje apoiam a direita, na maior parte do tempo? Eu acho que é a minha classe média, né? Uma parte da oligarquia que é dissidente, não faz parte do mainstream, não faz parte do grupinho seleto dos campeões nacionais. Um exemplo da elite dissidente. O grupo de empresários, que foi alvo aí da busca e apreensão lá em 2022, eles têm muito dinheiro. O Luciano Hang tem muito dinheiro. O Meyer tem muito dinheiro. O cara do Canto Bobu tem muito dinheiro. Realmente comparado com a gente. Mas eles são da elite. Eles mandam. Qual a força de lobby que eles têm? O Luciano Hang só teve lobby pra fazer lá a taxa das blusinhas, né? Mas tirando isso, tem lobby no quê? Não tem assento na Faria Lima. Tanto que vocês conhecem até por nome, né? O empresário quando é mais à direita, e vocês veem como é que eles são tratados pelo sistema. E alguns setores militares, e não são setores, e não fosse da cúpula militar. A cúpula militar sempre teve um sentimento pró-sistema. Essa é a história do Brasil. A cúpula militar sempre teve um sentimento pró-sistema. Vamos voltar no vídeo de hoje. Falei, né? Eu volto aqui. Cadê? A cúpula militar sempre teve um sentimento pró-sistema. Cúpula militar pede ao Supremo que Bolsonaro não seja preso em quartel. É o Brasil. As pessoas não conhecem a história do próprio país. Rurais preservados. No entanto, a Revolução de 30, liderada por Vargas, rompeu com esse arranjo. Vargas chegou ao poder com apoio de setores que fazem parte do sistema. E alguns setores. A história é engraçada, né? A Revolução de 32 foi dessa vez, mas a elite paulista que havia sido alijada do poder quando o Brasil principalmente a questão que dos tenentes, o baixo escalão, um pouquinho mais. E alguns setores militares, e não são setores, e não fosse da cúpula militar. A cúpula militar sempre teve um sentimento pró-sistema. Essa é a história do Brasil. Foi principalmente a questão que dos tenentes, o baixo escalão. Qual a percepção que vocês têm, inclusive, das Forças Armadas hoje? A história é engraçada, né? A história do Brasil realmente é engraçada. Parece que as coisas são cíclicas. Deixa eu continuar só um pouquinho mais essa questão dos militares. Gente, veja como que as Forças Armadas, até determinado grau, todo mundo que entra, se fizer os cursos, se dedicar, fazer tudo, o cara vai sendo promovido. Quando chega ali em general, que aí é quem realmente manda, a alta cúpula, quem realmente manda, você sai do mérito, obviamente você vai ter que ter um tipo de mérito, e passa a ser uma decisão política. Aí eu pergunto para vocês, quem comandou, né? Quem comandou 1889 o golpe no final do dia não aparece.
São as mesmas pessoas que também não aparecem e que estiveram em 64, que também não aparecem e que estiveram em 32. É a classe civil e empresarial, com apoio transnacional, como foi 89, como foi 32, como foi 64, como foi contra Bolsonaro em 2022. Essas pessoas é a elite local, elas têm as ideias, têm o plano, mas quem vai colocar esse plano para executar, quem vai dar o aval, é a alta cúpula militar. Aí imagina, chegou lá a turma do Deodoro e tudo mais. Tu acha que a partir do momento que essa turma deu um golpe e tomou o Estado para si, tu acha que eles vão promover a general, algum militar que não esteja alinhado ao sistema? Tenente-coronel, vai qualquer um. Hierarquia, mas não manda nada. No máximo manda ali no batalhãozinho, acabou. General só vai entrar quem for 100% alinhado. E essa é a história do Brasil, que segue se repetindo. Os militares que mais causaram problemas no governo Bolsonaro eram tenentes, sargentos, capitães, coronéis ou generais? O Santos Cruz é general Santos Cruz ou tenente Santos Cruz? Não é difícil de entender, sabe? Não é difícil de ligar os pontos. Não é. Você consegue. Mas vamos continuar. Não sei qual será o desfecho dessa vez, mas a elite paulista, que havia sido alijada do poder com a deposição de Washington Luiz e o impedimento da posse de Júlio Prestes, não aceitou pacificamente essa nova ordem. Você vê que o Moraes, ele fala, né, do Júlio Prestes. Não deixaram o Júlio Prestes assumir. Golpe, o golpe. A Revolução de 32 foi o último grande esforço da elite paulista para retomar seu lugar no comando da política nacional. Mas ao contrário do que o discurso oficial propagava, o desejo por uma nova Constituição, né? Ao contrário do que eles fingiam, o movimento também buscava restaurar o controle sobre o Estado brasileiro, sob uma roupagem legalista. Controle, né? Muito bonitinho o discurso, mas por trás tinha algumas coisas. A derrota militar do movimento, portanto, simboliza a queda definitiva do velho sistema liberal oligárquico paulista, ainda que Vargas posteriormente tenha convocado eleições, promulgado a nova Constituição em 34, ela foi feita sob nova hegemonia. O antigo poder das oligarquias estaduais, especialmente São Paulo, foi quebrado. O Brasil entrava em uma nova era. Centralização política, intervenção federal nos estados, acessão de Projeto Nacional de Desenvolvimento autoritário. Assim, 9 de julho de 32, embora celebrado em São Paulo como símbolo de bravura, também representa historicamente o fim do domínio da elite liberal paulista sobre a política nacional. A derrota do antigo sistema frente às transformações do século XX. Estamos agora o quê? 68? Deixa eu ver. 93. 93 anos depois. 93 anos depois. 93 anos depois. E aí? Qual será o resultado disso? Não sei, realmente não sei. Realmente não sei mesmo. Mas enfim, né? Acho que eu tentei ao máximo, dentro das minhas limitações, tentar, gente, ver o que tá acontecendo, né, de tudo isso, sabe? Sem subir demais o tom, sem fazer piada demais. Tentando ser bem objetivo. Tentando olhar até, né, historicamente aí no Brasil, como as coisas acontecem, deixar de acontecer. A crise de 29 afeta o Brasil. Afeta, inclusive, essa estabilidade do regime na época. A insatisfação dos operários da classe média, setores militares. Isso aí ajudou a fomentar a Revolução de 30. É isso, né? E assim como o passado, assim como a Revolução em 30, assim como a República Velha, assim como o Império, e enfim, a história do Brasil toda, que a população brasileira não conhece as histórias da forma como deveria conhecer, pelo menos, né? Como eu acho que deveria conhecer. Você vê que mesmo nos dias atuais, as pessoas que estão vivendo hoje, elas realmente não entendem tudo que está acontecendo. Vocês acham que a Globo fala a verdade? Que o Estadão fala a verdade? Eu acho que vocês não acham, né? E se vocês não acham que esses grupos falam a verdade, por que vocês acham que o passado está sendo contado da forma como deveria? Aí vamos relembrar umas coisinhas aqui. Cadê? Era novembro de 2023, quando eu descobria sobre a turma da bucha. Fazia lá a história do Alemão Enterrado, fala do Júlio Frank, fala do Júlio de Mesquita, né? Mesquitinha, safadinho. Aí tá aqui, ó. Se você for hoje, lá no site da USP, o Arcadas,
que é a associação deles, que inclusive, onde a cartinha da democracia contra Bolsonaro foi lida? Na Arcadas, né? Na Bucha. O evento que teve agora, em defesa da soberania nacional, que estava lá tomando prerrogativas, o Lewandowski foi onde? Na Arcadas, né? A casa da Bucha. Aí você olha aqui, ó, antigos alunos que foram presidentes do Brasil. Todos alunos da USP. Todos da República Velha eram bucheiros. Todos. Incrível. Esse era o Júlio Prestes, que não tomou posse. E mesmo depois, né, você vê, gente que passou pouco tempo, era bucheiro. Michel Temer também da USP. Moraes também, né? Baita de uma coincidência. Aí teve essa entrevista que eu trouxe na época, que era do José Mindlin. Entrevistador, né? O Tarcísio Holanda. Que eram seus contemporâneos? Os líderes integralistas eram Roland Corbusier, Ângela Arruda, quem mais? Não sei se vocês se lembram de alguns nomes da época. Walter Moreira Salles, Valtinho do Churrasquinho, também foi meu colega de turma. E teve lá suas inclinações integralistas, mas foi uma coisa que passou. Eu tinha um outro colega, Manuel Ferraz de Campos Sales, neto de Campos Sales. Tu vê como é o ambiente? Tu vê o que é esse ambiente? Como o poder jurídico sequestrou o Brasil? Como o poder político e jurídico era basicamente a mesma coisa? E essa elite toda se conhecia, às vezes como não era a mesma família. Mas uma coisa que aconteceu interessante na faculdade foi que um dia, deixe-me ver quem eram, vamos ver se eu me lembro, no curso da conversa, convidaram-me para uma reunião em que eu devia me comprometer a manter segredo absoluto. E eu fui. E era a reunião da chamada Bucha, a Buchenschaft. Era uma sociedade de apoio mútuo, não era maçonaria, mas era de apoio mútuo mesmo e fazia coisas muito parecidas com a maçonaria, porque a política brasileira era dominada por membros da Bucha. Que no seu Bucha com muita energia foi o Paulo Duarte em 24. Mas naquele tempo, os presidentes da República eram da Bucha. Os cargos no judiciário, os cargos no Congresso eram determinados pela Bucha. Eu estava sendo convidado, até com promessas mirabolantes. Eu iria dirigir um jornal. O Júlio de Mesquita Neto, o Julinho Mesquita, eram dos dirigentes? Sim, eram dos dirigentes, sim. O Júlio de Mesquita Filho, eu conheci Júlio Rui, filhos do Júlio de Mesquita Filho quando crianças. Quando eles assumiram a direção do Estadão, a terra tinha saído. Mas como voltei, na Estado, papapá, pipipi, popopô. Aí deixa eu completar o negócio da Bucha, importante. Sim, pô, a Bucha dominar a vida do país. O Midlin já tava bem velho, né? Tu vê papo de velho, vai, esquece, depois volta. Aí depois ele fala, cara, esse depoimento do Lacerda que eu não conheço. O cara pergunta, né? Vejam até a importância. Até Lacerda falando naquele livro, o depoimento. Carlos Lacerda fez uma longa dissertação para o jornalista do Estadão sobre o papel importante da Bucha e sobre o papel relevante que teve Júlio de Mesquita Filho na condução dela. Esse depoimento do Lacerda eu não conheço, mas realmente a Bucha financiava estudos. Gente que tivesse um potencial de atividade política. Se não me engano, Arthur Bernardes teve seus estudos financiados e foi levado a presidente e depois desapontou muito os paulistas. Por que Arthur Bernardes desapontou? Porque ele rompeu com esta lógica. Arthur Bernardes é tido lá atrás, você vai olhar, o presidente mais odiado que fez é o Bolsonaro da época. O Arthur Bernardes tirou o Brasil da ONU, que na época era a Liga das Nações. O Arthur Bernardes, quando deputado federal, bateu com a elite liberal nacional e internacional, impedindo a implementação da criação do Instituto Internacional da Lei Amazônica. Um golpe para tomar a Amazônia. Estava ao lado do Brasil na criação da Petrobras, lutou avidamente na campanha Petróleo Nosso e foi homenageado. Entrou rapidamente, depois da lei de 45, a lei Agamenon, lá dos partidos, que juntou, né, os partidos, aí criaram a UDN, entrou rapidinho, viu que era fora, saiu para fundar o Partido Republicano, não confundir com republicanos atualmente, que via que o Estado sim tinha um papel, não era para ser o Estado produtor, mas para garantir que o pequeno e o médio poderiam competir para valer, que a elite não ia sabotar o país. Por isso que o Arthur Bernardes foi uma decepção. O brasileiro não conhece sua história. Por isso que o brasileiro é carente de heróis. Porque existem, sim, pessoas que tiveram, sabe, momentos heróicos na história desse país. Não é só de viralatismo que vive esse país, mas o Brasil não conhece. E aí os eventos se repetem, ano após ano. E o povo acha que é nada, tudo novo, como se tudo tivesse começado hoje. Mas quase todas as figuras de certa importância na vida brasileira, tanto na política quanto na vida profissional, tinham sido apoiadas pela Bucha. E aí, aí eu falava do Moreira Salles, da família Moreira Salles, aí comentava umas coisas lá. Aí eu achei no Arquivo Nacional, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó.
Tribunal de Segurança Nacional. O maluco foi preso. Era um golpista. O golpista da época. Deixa eu ver se tem a data aqui nesse documento. 24 de novembro de 1937. Aqui, ó. Atuação, papapá. O maluco foi preso. O comunista Tibúrcio Garcia de Freitas. Deixa eu ver a data aqui, é 36. O delegado. Eu quero... Eu ia usar o nome do delegado com isso atualmente. Enfim, o cara lá na época sendo preso com panfletos, né? Um manifesto dos operários que estavam contra essa elite. Comentando, por exemplo, da sanha politiqueira, né? Sobre a capa da bucha, né? Vem progredindo, denunciando esse tipo de coisa. Ele foi pego com esses documentos. E falava várias coisas, como inclusive os bucheiros. Esse daqui, ó. As terras devolutas. Esse aqui mesmo. Para e dá uma lida no vídeo. Dá uma lida aqui se tu quiser. Dá uma lida. Comentei isso na época. Esse aqui também. Como a turma da bucha teve um papel para impedir uma reforma agrária nesse país. Quando o Lincoln fez lá, 1834, eu acho, nos Estados Unidos, né, a grande reforma agrária, precisamente dando terra para quem quisesse ir lá para o oeste, não quiseram fazer não. Queriam fazer o quê? Grilar terra no país, os bucheiros, para pegar o imigrante que estava vindo fugido da guerra e vender, para tirar o pouco que os imigrantes tinham. E você podia ter um país muito mais organizado. Pequenas fazendas, terra para todo mundo que não faltava. Então, assim, esse caos urbano que a gente vive hoje também não é aleatório. São as mesmas pessoas. Aí dizia, ó, a imprensa toda obedece a Camorra, que como também chamavam a bucha, tendo à frente o mesquitismo com seu jornal. O que é o mesquitismo? O Estadão. O que aqui diz? Ontem, no final do dia, o alerta para os moderados diante da aposta radical de uma crise para bater Moraes e o Supremo. Aí o Estadão diz que em 2018 o antipetismo, adorei esse termo, tinha à disposição Amoedo, Meirelles e Alckmin e escolheu Bolsonaro. Deu no que deu. Você aí, direitista, direitoso, endireitado, que adora falar o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos unir a direita, é momento de união. Ai, não fala assim do Deltan. Ai, por que você fala tanto do Partido Novo? Ai, os antipetistas aí, ó. O Estadão também é antipetista? Toda essa turma é antipetista? Quando vocês vão entender que só ser anti não significa que a pessoa tá verdadeiramente do seu lado? Os antipetistas estão trabalhando para colocar Bolsonaro na cadeia e, se possível, tirar a vida de Bolsonaro. É o sonho do antipetismo. São poucos os opositores do governo que pregam moderação, como Eduardo Leite, Ratinho Júnior, até Ciro Gomes. Em 2018, o antipetismo tinha Amoedo, Meirelles, Alckmin, escolheu Bolsonaro, deu no que deu. Vendeu-se a ilusão de que ele se moderaria. Até colegas de caserna acreditavam nisso. O que espera a direita? A não se dissociar de Jair. Atacar o Supremo e dizer que o país vive uma ditadura, quando nenhum dos 40 mil estiveram na Paulista foi preso ou apanhou da PM. Oh, meu Deus. O que fará, pois, o recurso de a uma potência estrangeira, caso sofra nova derrota eleitoral em 26, ou a anistia seja julgada inconstitucional pelo Supremo? O que sobrará aos que apostam em Bolsonaro? É tudo mero oportunismo ou é convicção? E realmente o que vai acontecer com essa direita? Eu ia comentar esse vídeo aqui do Alan, mas tem 4 minutos. E para depois comentar isso daqui. Vou deixar para comentar a fala do Alan amanhã, que achei uma fala bem interessante. Vamos falar dessa direita, né? O dia de amanhã. Porque nunca existe o dia de amanhã para a direita, né? Todo mundo às vezes só foca na fofoca do dia e não tenta entender realmente assim, né? A coisa em um espectro um pouco maior e entender o seguinte, vem cá. As coisas que deram certas no Brasil, deram certas por quê? Como tentar fazer para dar certo de novo? Como não cair da mesma ladainha de sempre? O John Peters comenta assim, ó. Nunca podemos esquecer quem armou Moraes de forma a implodir completamente o governo Bolsonaro. Quem foi? Moro. Quando Bolsonaro ia nomear Ramagem para o comando da PF, Moro insurgiu-se contra o governo e saiu dando aquele chilique. Isso aconteceu em 24 de abril de 2020, bem no auge do Fica em Casa. Foi aí, então, que Moraes barrou a nomeação e Bolsonaro nunca mais conseguiu governar. É preciso muita ingenuidade para acreditar que isso não foi combinado, sabe? O Moro não sabia o que estava fazendo. E ele coloca, se hoje temos a ditadura da toga, Moro foi peça fundamental em sua instauração. Entendeu? Bolsonaro quer interferência da política federal, Bolsonaro quer ter acesso às investigações em curso, Bolsonaro falsificou a sua assinatura no Diário Oficial e no pedido de demissão de Valeixo, Bolsonaro teme inquérito do Supremo. Isso aqui foi coisa que falaram na época. Para reforçar o que o Peter está falando, eu esqueci de colocar aqui em vídeo, mas eu sei onde é que tá. Eu acho que eu sei, pelo menos.
Não, esse aqui não, foi mal. Cadê minha aba de internet de hoje? Uma postagem que eu derritei. Não, aqui, pronto. Já achei. Calminha. Só para reforçar, ó. Moro saiu dia 24 de abril de 2020. Moro enterra governo, dá senha para impeachment de Bolsonaro e vira candidato. Ex-ministro acusa Bolsonaro, cuja família está na mira da PF, de barrar combate à corrupção. Parabéns. Parabéns, Moro. Aí, gente, diante de uma postagem dessa, eu fui ler os comentários. Quero mostrar algum para vocês. Não acho que foi combinado. Muito da bagunça que temos se deve a Moro por conta desse episódio. Ele tem muita culpa nisso. Mas ele caiu no conto do Dória. Ô, meu, coitadinho do Moro, né? Moro não sabia de nada, gente. Foi levado. Coitado. Tipo quando ele também coloca a Erika Marina e tenta pegar o COAF pra ele, né? Tipo quando ele vai trabalhar Álvares e Marçal, né? Deve ser do Dória. Foi o conto do Dória também, né? Quando tem a primeira grande busca e apreensão e o Moro diz que em nenhum lugar sério do mundo se questiona as decisões da Suprema Corte. Isso em 27 de maio de 2020. Ele caiu no conto do Dória, né? Ah, meu Deus. Alexandre só aproveitou a chance, mas o Dória tem muito mais culpa. Coitado do Moro. Temos que nos unir com os antipetistas. Temos que unir os antipetistas para salvar o país. Aí vem outro. Moro foi o único magistrado que teve coragem. Se não fosse ele, Deltan, nunca teríamos provas contra esses bandidos. Podem estar no poder agora, mas a história não será apagada. Não vai ser apagada. Já apagaram a história. Foram os primeiros a acordar o patriotismo brasileiro. Pronto. Moro e Deltan é que acordaram o patriotismo brasileiro. Moro e Deltan, meu Deus do céu, é loucura. Mas o melhor é esse. Esse aqui eu surtei. Não concordo. Ele não concorda. Moro lavou minha alma. Aprendeu Lula. Vocês que me assistem com frequência já entendeu porque eu surtei, né? Porque eu repito, não lavem a alma. Lavar a alma é ruim. Tá aí, ó. Lavou a alma. Tá vendo o que dá lavar a alma? Tá vendo o que dá lavar a alma? Deixa eu voltar aqui no comentário do Peter. Eu não sei se ele me respondeu. De novo, né? Que eu deixei outro comentário pra ele. Aqui minha postagem. Faz assim, ó. Só pra gente terminar o vídeo. Aí. Eu respondi pra ele assim, ó. Aí falou do Moro, né? Aí eu falei, isso tudo com apoio do Deltinha, né? O cara que colocou a coleirinha no pescoço de muitos jornalistas e influenciadores da direita. No dia que o Moro saiu, que é esse dia que ele tá falando, o amigo de vocês, o da Leal, vai falar o seguinte, ó. É gravíssima a denúncia de tentativa de escolha pelo presidente da República, dirigente da polícia, para interferir em investigações e ter acesso a informações sigilosas. O combate à corrupção exige investigações técnicas, 100% técnicas, que possam ser conduzidas sem pressões externas. A escolha de dirigentes da PF deve ser voltada para fortalecer o combate à corrupção, ao crime organizado, a outros crimes. A seleção guiada por interesses pessoais e político-partidários coloca em risco o combate à corrupção do Brasil. A denúncia pública feita hoje pelo Moro reflete, em minha visão, a seriedade com que conduziu seus trabalhos e seu compromisso com a sociedade e o interesse público. O avanço do trabalho contra a corrupção no Brasil requer que as investigações, especialmente aquelas contra poderosos, sejam protegidas de ingerências políticas. Parabéns. Parabéns aí, o grande embaixador do Partido Novo. Aí o Peter me respondeu, né? Aí ele falou assim, ó. Cara, eu confesso que não gosto da sua linha de dar porrada nesse pessoal de forma incessante pelas sacanagens que eles fizeram no passado. Né? Não pode. Tem que varrer para debaixo do tapete. Até porque Bolsonaro e o próprio Eduardo parecem ter perdoado o Deltan e estão aceitando seu apoio, assim como nomes combativos do Novo. Me perdoa a opinião deles, não a minha opinião. E eu tenho certeza que se eu sentar com ambos, Bolsonaro e Eduardo, e começar a fazer algumas perguntas, mas eu aposto que eles não duram 5 minutos de pergunta sobre o passado aí de algumas pessoas. Me perdoa, pode ter um bom coração, e o Jair é a pessoa que perdoa todo mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tá pra nascer um homem que perdoe mais outro que Bolsonaro. E eu acho que às vezes perdoar todo mundo não dá certo. Agora,
tenho que admitir que esse apoio que Deltan deu ao Moro nesse episódio decisivo me faz ter menos empatia com ele. Ah, tá vendo, né? Ele não sabia. O cara fez esse textão pra vir com mais, né? É por isso que às vezes eu sou insistente, porque tem gente que é boca aberta. Assim como considero o Moro imperdoável, não posso exigir que as pessoas não pensem o mesmo de todos os que estavam com ele nessa época. Se precisa um meia-culpa homérico para que a direita pudesse prosseguir unida de fato. Pois é, eu nunca vi esse meia-culpa do Deltinha. Aí eu falei assim, né? Então, deixa eu te deixar então com menos empatia, né? Aí eu lembrei, né? O grande Deltan Dallagnol. Bolsonaro lutando por mais transparência eleitoral, que inclusive foi o que fez Bolsonaro ficar inelegível e está sendo usado aí para colocar Bolsonaro na cadeia, né? Os ataques ao sistema eleitoral. As eleições sempre foram bem conduzidas e fiscalizadas pela Justiça Eleitoral e que trabalham milhares de servidores públicos. Jamais houve qualquer evidência de fraude nas eleições. Democracia e eleições são inegociáveis. Atentar contra elas configura crime de responsabilidade. 10 de julho de 2021. Mas ele mudou, né? Sim, ele mudou, porque agora ele é político. Agora ele quer o voto dos idiotas que não conhecem o próprio passado. Deltan Dallagnol que defendeu que Bolsonaro respondesse por crime de responsabilidade. E essa, que é outro clássico. Há um novo gabinete do ódio operando para macular Lava Jato. Critica Bolsonaro por arroubos autoritários e excesso de militares no governo. Pronto. Tem que meter os petistas, né? E a turma lá de Curitiba. Então, gente, assim, o Brasil é cíclico. E muitas vezes o Brasil é cíclico porque as pessoas não querem conhecer a sua própria história. Não querem conhecer eventos do passado. Todo mundo hoje alardeia sobre a Globo e não para pra pensar que quem conta a história do Brasil é a Globo. Da mesma forma que você acha que a Globo mente sobre Bolsonaro, como é que você não consegue parar pra refletir que talvez a Globo esteja mentindo por outros períodos da história? Se a Globo mentia e distorcia todas as ações positivas do governo Bolsonaro para ajudar a população. Você lembra do escarcéu que foi feito na época que queria baixar o preço do combustível? Reduzir o ICMS? Como é que tu acha que esse jornal, na hora que promove uma agenda de corte de gastos, que só corta dinheiro de pobre, de beneficiário do BPC, do Bolsa Família, como é que tu acha que isso realmente tem algum lastro em alguma política pública que visa trazer melhoria para o povo? Não tá vendo que tem algo errado acontecendo? O brasileiro tem que conhecer a sua própria história, gente. O brasileiro verdadeiramente precisa conhecer a sua própria história para encerrar esse ciclo de erros atrás de erros. E o vídeo do Alan dos Santos é sobre isso. Ele tá falando de militância, sabe? As pessoas realmente botam a bunda na cadeira, estudar, fazer alguma coisa. E faz várias críticas, que até ontem eu tava reassistindo um vídeo do Olavo, que é sobre assim, o que é uma militância, que fez muito mais sentido para mim ouvindo ele hoje. Então é assim, né? E o Olavo pergunta, e aí, depois de 26, vai fazer o quê? Que é a pergunta do Estadão? Essa direita vai continuar abraçada com o Bolsonaro? Eu vou. Até o abismo. A gente cai no abismo junto, a gente fica lá no abismo. A gente pensa como é que a gente vai sair do abismo junto, se for o caso. A gente sai na unha, sabe? Então a gente fica lá mesmo. Mas pelo menos tá lá, não tá sozinho. É isso aí, velho. Acorda, pô. Lavo na alma. Tu vai ficar lavando na alma até quando? Até quando tu vai ficar achando que política é um lugar pra tu lavar a alma? Se tem uma coisa que não é pra ser feita na política, é lavar a alma. É pra entregar resultado. É pra entender as coisas. Você pode olhar e falar, pô, pera, tô entendendo o que tá acontecendo. Tô deixando de ser burro. Tô ganhando argumentos que vão me ajudar a trazer mais pessoas para o nosso lado. E o nosso lado vai fazer o quê? Porque o antipetismo é a melhor forma que os espertinhos e oportunistas têm de se blindar. Se o grande objetivo é tirar o Lula, qualquer um serve, né? Lá atrás tinha o Amoedo, Alckmin e o Meirelles. A gente tá chegando agora em 2026 com o Amoedo, Alckmin e Meirelles. Em versões repaginadas, que são os governadores democráticos. Olha como as coisas são cíclicas e se repetem. Enfim. Eu realmente gosto quando eu posso usar algum vídeo antigo. E quando o tempo passa, eu falo, nossa, como isso aqui envelheceu bem, né? Não gastei o tempo de vocês. Né? Pô, mas eu fico muito feliz. Cara, tem gente que para pra me ouvir 1 hora, né? Acho que vocês às vezes são meio doidos da cabeça. Mas, pô, graças a Deus, velho. Não tô gastando o tempo do povo falando de besteira. É coisa que realmente
faz mais sentido até depois que o tempo passa. O Sem Cabelos aí me deu razão. Enfim, gente, eu vou ficar por aqui. Se der, vote em mim na iBest. Primeiro link aqui na descrição, se você não votou ainda. E se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpen.com/br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!